MS em Dia previu informação até você. Cada um tem a sua história, mas existem algumas histórias que elas transcendem e permeiam várias histórias, várias outras biografias, como se fossem espíritos do tempo que permanecem e servem de inspiração. Eu acho que dessa forma é alguma síntese do que foi um pouco o Cabo Almir, um parlamentar aqui de Mato Grosso do Sul, deputado, também vereador, que deixa hoje uma responsabilidade, uma pressão e até um legado para o seu filho, Flávio, que entra para a política, perdeu a primeira, mas tem muito ainda a realizar. E se eu fosse você, ficava no vídeo para conferir essa conversa com ele. Flávio, obrigado pela vinda. Ô, Danilo, obrigado a você pelo convite. Uma honra. É inevitável, numa conversa contigo, acho que não só eu, como todo mundo, também falar do teu pai e falar desse legado, dessa presença, né? Que eu acho que algumas pessoas, elas, pelo que fizeram em vida, são eternas, né? E o jeito dele de fazer política, que também é o seu jeito de fazer política, deveria ser a minha inspiração para os políticos no Brasil, né? Se todos os políticos, qualquer um que tivesse mandado, seja ele até também um secretário municipal, agisse da forma como o Cabo Almir agia e como você age, sem mandato, inclusive, a gente tinha um Brasil diferente, né? Tinha um Mato Grosso do Sul diferente, uma Campo Grande diferente, e tem muita coisa para ser feita, principalmente na parte social, né? Agradecer o convite. A política, você tem que entrar com a sensibilidade, né? Eu acho que a forma com que você entra, eu acho que a forma com que você faz política muda a vida das pessoas. Meu pai era uma pessoa dessa, né? Ele via a política dele mudando a vida das outras pessoas. E isso fazia muito bem para o Cabo Almir e para a família. Então esse foi um grande motivo de eu continuar esse legado, né? Meu pai viu em mim uma pessoa política, eu até então era comerciante desde meus 13 anos de idade, e ele viu e perdemos o meu pai para a Covid, e essa sensibilidade ficou em mim de tocar esse legado do meu saudoso pai, que tanto me faz bem para mim e para minha família, né? Se a gente pudesse traduzir, é um jeito humano de fazer política, de ouvir as pessoas, de acolher, de entender, de brigar pelos problemas até o final, né? Com certeza. De além do protocolo, né? Porque é muito normal também, às vezes, o político, por ambição, ele ter algum comportamento atencioso antes e depois no mandato ele se esconder atrás dos protocolos, da burocracia e tudo mais. Ele não fez isso. E você mantém a simplicidade, viu de perto um exemplo forte, né? Existem os protocolos, existem as dificuldades, as viabilidades, mas primeiro ouvir as pessoas, acolher é o fundamental, né? Para muita gente é uma lenda, mas eu acho que você vai poder contar o quanto que isso é verdade. Até o portão da casa dele ficava aberto para mostrar a questão do quanto que ele era acessível, né? E nessa sua candidatura agora para deputado federal, você também foi um cara extremamente acessível, né? E do começo ao fim, seja no momento que teve um nome mais falado, mais cotado, seja no final, né? Essa coragem em não ter medo de gente, em que dado momento você percebeu isso nele e falou assim, nossa senhora, meu pai é um político diferente, se um dia eu for político, vou também querer ser assim. A humildade do meu pai falava por ele, né? Eu acho que a forma simples dele fazer política, de se manter no local que ele se elegeu lá atrás, que nem você falou, de encarar as pessoas, que muitos políticos depois que ganham querem sumir, eu acho que por não aguentar o arroxo, porque é muita demanda. As pessoas vêm para cima, tem muita demanda, tem muito pedido, e o político tem que falar a verdade. Eu acho que o político tem que ser realista. Isso dá, isso não dá. E o Cabo Almir enfrentou isso aí. Foi o que me passou muito uma tranquilidade de fazer a política do legado do meu pai, foi isso. Eu falei, não, eu vou seguir um legado. Então o meu legado que eu tenho que seguir do meu pai é da verdade. A gente fala assim, a gente fala não. Porque o político que eu aprendi com meu pai, meu pai falava que o político tinha que ser um psicólogo. Ele tinha que ouvir as pessoas, captar a mensagem e devolver. Dá, não dá. O Cabo Almir não é. As pessoas, o Cabo Almir doava muito, atendia muito, sim. O Cabo Almir doava boa parte do que adquiria, do que ganhava, mas ele era um psicólogo, ele sabia atender a demanda. Nem tudo ele podia, mas ele falava a verdade, isso dá, isso não dá. E estava presente, né? E estava presente, não fugia. Que é aquela história da sola de sapato, né? É um método cansativo de fazer a política, né? A gente fala da coragem... É um método sadio, a nossa casa era aberta, tinha dia que a casa estava cheia, tinha dia que estava mais vazia, de acordo com as demandas das pessoas. Mas eu percebia que aquelas pessoas ao redor da nossa região, principalmente, até da onde que meu pai sempre arrebentou de muitos votos,
e eu também tive essa votação expressiva, é que a gente percebe que as pessoas se sentiam seguras de ter um político regional ali. Era um pai. Que é a história do voto distrital, né? Se valesse isso... se valesse isso, a gente... Né, eu tirei 11% da votação da região nossa, que significa 24% de Campo Grande, a nossa região de Anduizinho. Então, a região do Anduiz Bandeira é a região que meu pai, que eu nasci, que eu me cresci, que eu tenho meu comércio ali, que eu vi que as pessoas tinham um carinho muito especial pela gente ali, né? Fiz algumas caminhadas ali, mas é a política da boa vizinhança. Eu tenho um comércio ali, eu estou todo dia no mercado, no açougue, junto com as pessoas. Preciso acompanhar a sua vida, né? Você Não apareceu como filho de alguém e tal, para concorrer. Mas assim, ter visto de perto as campanhas que ele participou, ele foi vitorioso em várias, algumas ele perdeu lá atrás, a gente vai até falar disso também. Para você, nesse ano era você, concorrendo e sem ele, pelo menos fisicamente do lado. Como que foi para ti? Não é que oficializou, é candidato, tá aqui, a autorização e tal? Começa quando o Cabalmi me faz um convite. Eu estava no comércio, Flávio, vai. Isso antes da pandemia, ou na pandemia? Antes da pandemia, estava ali em transição de pandemia. Flavinho, é a sua hora, eu acho que você tem que se afastar do comércio e ir para a política. Né? Do nada, ele Do nada. Ele falou, seu pai está parando, eu vou parar. 13 disputas meu pai fez, de 96 para cá, todas as disputas de vereador. É muita disputa. Muita disputa. Essa é a 10ª que eu fiz sem ele. Eu acompanhei todas, foi em 96, eu tinha 5 anos de idade. E eu aceitei esse convite. Eu falei, pai, se você acha que eu tenho capacidade para isso, então vamos. Né? Nunca me vi um político, nunca pensei em ser candidato. E aceitei começar. E ele preocupado possivelmente com o legado dele, né? Com o legado. Porque ele sabe, olha, aquela região ali precisa, o pessoal tá ali, eu atendo, eu sei que eu tenho uma preocupação. Se deixar vacante um espaço, aquilo ali pode ser ocupado por gente que não vai ter a mesma atenção, né? Deixaria uma brecha, né? Aquele carinho com as pessoas que ele tanto teve a vida inteira, né? Ele teve um carinho pelas pessoas e as pessoas correspondiam o carinho por ele também. Não dá para deixar isso claro. E ele viu na minha pessoa essa figura de representar, né? Confiou em mim. Então eu aceitei, meu pai falece. É tanto que eu falo que a política minha teve um divisor. Eu podia ir pelo lado, vamos dizer, material, o lado mais fácil, ir para uma eleição de deputado estadual e garantir uma cadeira. Ou ir para o lado espiritual, que era o lado que, logo que eu perdi meu pai, ele me lançou a deputado federal, candidato a deputado federal. Eu falei, não, eu vou por aqui, vou para o lado espiritual, que era a eleição de candidato que meu pai tinha me lançado. Né? Muitos do grupo falaram, vem para estadual, garante a vaga do seu pai, outras figuras políticas também me falou. Eu falei, não, eu quero ir por esse lado, vai me fazer melhor seguir esse legado por onde ele me lançou. Tivemos essa expressiva votação de quase 27 mil votos, né? 20 em Campo Grande praticamente. Que se fosse, é difícil transferir, né? Mas assim, se fosse para deputado estadual, entrava? Com certeza, cairia a votação um pouco, com certeza, mas não acreditaria que os votos permaneceriam a votação da margem do meu pai. Mas a ideia era esse legado, né? De eu continuar naquilo que ele me colocou. Por ser uma primeira eleição nossa, né? Por eu ter saído de um partido grande, que era o PT, e ter ido de um partido menor, que era o Podemos, aconteceu, né? O que se acontece numa eleição, se ganha e se perde. Eu sou comerciante, sou novo, 31 anos, estou começando uma carreira política ainda. Eu acho que nós conseguimos passar a mensagem do legado, a votação veio, e isso mostra que o Cabalmi tinha essa expressiva votação do trabalho, da luta, né? Porque eu tirei essa votação sem ser conhecido na política, por ser filho do Cabalmi. Então o legado, as pessoas queriam a continuação do legado, né? Eu não tinha mandato, eu não tinha estrutura financeira, eu encarei uma eleição na cara e na coragem e fui aceito pela população, principalmente pela nossa região. Na verdade foi você, o seu nome e a questão de uma renovação, né, também ali. Também. No caso, a opção, você deve ter sido criticado quando optou por sair do PT para ir para um outro partido novo, e o Podemos era um partido sensação nos últimos anos, né? Acabou não obtendo bons resultados em 2022, mas era um partido que vinha se organizando bem, o Sérgio Murilo fazendo um trabalho ótimo de bastidores, trazendo um número de filiados, muita gente trocou de legenda para ir para o Podemos, né? Sim. E até tinha a possibilidade da Rose ir para o Podemos, a Rose não vai para o Podemos, vai para a União, mas a Rose é uma ótima candidata, né? Sempre disputou muito bem e falava-se em toda Campo Grande, todo o estado, do carinho que ela tinha por você, da prioridade que ela tinha de vencer e ajudar você a vencer. Como foi também tocar esse projeto com a Rose, que também era uma dissidente, né? Sim. A Rose estava lá no ninho do PSDB, saiu, teve a coragem disso, podia ficar lá e até
seguir de outra forma, ser candidato a deputado federal novamente, naturalmente teria uma grande chance de vencer, se continuasse. Seguiu para fazer uma carreira solo, com uma política ali, buscando novos nomes, dando força para outras pessoas, né? Sem a estrutura que o concorrente dela, o Riedel, que acabou ganhando, tinha. O que eu vejo é que a política está mudando muito, né? As pessoas querem mudança. A partir da hora que você percebe que querem mudança, eu, como candidato novo, falei, está na hora de mudança. Então, eu acho que você escolher outro partido, mudar, isso é oportuno em qualquer situação, na verdade. Por mais que meu pai tinha uma linha dentro do PT, a nossa direção, meu pai transcendeu o partido, transcendeu a forma de fazer política, de ideologia, um militar dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele não ficou classista, né? Ele ajudava as pessoas, ele foi pro social. O que me atrapalhou, Danilo, foi que eu saí de uma polarização. Existia uma polarização entre bolsonaristas e lulistas, né? E a sociedade queria votar num desses dois. O centro, que nem o caso que eu estava mais na região do centro ali, me atrapalhou porque virou um confronto dessa polarização. Então os candidatos que estavam tanto do lado A ou B da oposição conseguiram se destacar melhor, eu acredito. Mas eu acho que a nossa campanha foi uma campanha... Algo que nenhuma vitoriosa. pesquisa podia prever também. É, porque dá assim, pra prever. às vezes imaginava assim, tudo a polarização vai ter no voto de majoritária, mas não no voto proporcional, né? E aí dessa vez acabou acontecendo isso. Eu perdi o voto da legenda, que o partido do PT tem, enquanto o candidato também do lado do Bolsonaro também tem esse voto da legenda. O nosso partido não conseguiu atingir esse coeficiente, mas eu acho que foi promissor para mim aprender, serve para aprender, né? Eu acho que eu saí feliz nessa campanha. Campanha, como eu falei, não se ganha e se perde. É um resultado expressivo. E eu sou novo, estou começando a caminhada agora, tem muita lenha para queimar. Tem chão. E você tem uma saúde muito boa, graças a Deus. Naturalmente, seu nome é bem cotado para 2024. Você pretende seguir na política? Com certeza. A política... Até essa região precisa, né, Flávio? Até a região precisa. A gente gosta de fazer, faz por amor, por vontade. Não é mandato que vai nos deixar de fazer política. Eu faço política sem mandato. Eu fiz essa campanha sem mandato, 1 ano e meio sem mandato, trabalhando, atendendo. Foi uma pré-campanha grande uma também. Uma pré-campanha grande, né? De uma campanha grande, campanha de deputado federal, campanha nacional, campanha, né? Abrange o estado inteiro. É muito difícil de ser feito. E eu, por ter tido experiências de 13 campanhas, meu pai, essa foi a 14ª disputa que a gente fez, né? E fiz aí o Cabalmi presente. Ele presente teria sido bem diferente a questão da votação com relação à estratégia, tudo, né? Eu acredito que o pai presente... pesaria muito, né? Totalmente. Eu acho que ele levaria para estadual e para federal. Estaríamos nós dois lá dentro fazendo política para a nossa sociedade, para a nossa região. Agora, assim, esse herói do povo, que é uma história linda, ele deixa todo mundo na pandemia, né? No momento onde milhares de sul-mato-grossenses foram embora e ficou toda aquela briga, fecha, abre, máscara, não máscara, vacina que demora e tudo mais. E ele, um cara durão, ele seguiu do mesmo jeito, atendendo as pessoas, conversando, quer dizer, os atendimentos até aumentaram, né? Porque a parte social ficou muito pior. Muitos deputados se esconderam em chácara, sumiram, foram para outros lugares, ficaram presos dentro de casa e ele continuou atendendo. E teve uma morte, assim, muito rápida, né? Muito rápida. Para vocês, como que foi essa questão da pandemia? Porque depois a pandemia vai embora, para muita gente esquece, acabou. Parece que está longe e tal. Mas para vocês, quando falar em Covid-19 e pandemia, vocês vão sempre lembrar da família, do choque. Marcou a nossa vida. E ele tinha uma saúde forte, né, de ferro. Né? Então você fala, o cara que aguenta várias campanhas, ele tem uma estrutura diferente, né, e se cuida bastante. Tinha uma resistência, o pai tinha uma resistência muito grande. Eu acho que foi até essa resistência dele tão forte que deixou essa brecha dele ter se cuidado menos, né? Na verdade, ele tinha comorbidade, tinha espondilite, diabetes, podia ter tomado a vacina, estava no prazo da comorbidade de tomar a vacina e ele não quis tomar, quis esperar o prazo dele para se tomar a vacina. Da idade. Não purar fila, nada. Ele tinha disso, era muito correto, 100% correto, meu pai, né? Ser humano, mas 100% correto, buscava sempre ser o mais correto possível. Falei, deixa eu chegar à minha idade, a gente não perde ele. Consegui isolar ele 20 dias no nosso sítio, lá em Piraputanga, e ele voltou tudo barbado, eu lembro como se fosse hoje, ele voltou tudo barbado, chapéu na cabeça. Falou, não, isso não é pra mim não vou ficar lá isolado não. Falei, rapaz, fica lá, se cuida, deixa passar esse período mais, né, que tava muito cheio. Ele voltou pra casa, fez a barba, falou, não tem como.
vamos tentar se cuidar aqui dentro de casa, cada um do seu lado ali. E logo em seguida pegou a Covid, né? Pegou a Covid, resolveu fazer o tratamento em casa e infelizmente não resistiu. Que é o fator da comorbidade, né? Comorbidade. Essa região, onde ele tem uma atuação fortíssima, você tem, é uma região que até prosperou bastante por conta do comércio, né? Aumentou a população de uma forma exponencial, diminuiu os vazios urbanos e tudo mais, mas tem uma série de problemas sociais, de áreas de lazer, de dispositivos públicos aí, de escola e tudo mais, de saúde, né? Tem a UPA, mas não tem a pronto-socorro, tem aquelas coisas, tá? E muita gente fala, Campo Grande está caminhando para 1 milhão de habitantes, daqui a pouco 2 e tal. Às vezes seria até melhor fatiar a parte da cidade, você ter aquela parte cuidando dela mesma, ou uma subprefeitura, ou até uma independência, como já falaram das moreninhas, de várias regiões ali, do que seguir tudo no mesmo bloco, né? Porque o que dá para entender é que fica cada vez mais difícil para o prefeito ou a prefeita que estiver em Campo Grande dar conta de tudo isso. A cidade é muito espalhada e está aumentando a população e os problemas junto, né? Você é a favor de criar alguma forma do executivo estar um pouco mais presente nessa região, ou até a região ter uma independência maior? Eu acho que uma prefeitura é o suficiente, 29 vereadores eu acho que é o suficiente. Trabalhando certinho. Trabalhando certinho, são 7 regiões que a gente tem, porque eu acho que isso aumentaria o gasto se aumentasse as prefeituras. Eu acho que o correto não seria dividir a cidade. Eu acho que o correto seria uma administração onde a prefeitura conseguisse estar mais presente também, não só os vereadores, para conseguir resolver esse problema. Eu acho que uma subprefeitura, né? A prefeitura delimitar, são quantas pastas tem lá dentro, quantas secretarias tem lá dentro. Que tem área que precisa, né? Por exemplo, o centro não vai precisar de uma subprefeitura, a região lá do Prosa não vai precisar, mas essa região... Eu acho que ver a região maior e a que mais necessita de investimento. Por exemplo, a minha região do Ianduizinho é a maior região, representa 24% de Campo Grande. Né? Uma região muito pobre a nossa região ali. Você pega ali o Dom Antônio Barbosa, é a região que a Águas usa ali, os dejetos vai tudo para ali, tem dias que você não consegue passar por ali por causa do cheiro, né? A região muito pobre e pouco saneamento, a gente não vê os investimentos chegar naquela comunidade ali, né? E já tivemos vários enfrentamentos ali e não consegue. E prejudica tudo, né, Flávio? Prejudica o comércio da região, a autoestima de quem mora, né? A saúde. A valorização de quem paga o imposto para ter o retorno de qualidade, saneamento básico, tudo. Prejudica tudo, até a prefeitura deixa de arrecadar, porque não valoriza aquela região. Tem que ter um olhar mais preciso para aquela região. Bom, a Rose acabou saindo do partido que ela estava, né, do União, naturalmente vai seguir na política também, é um nome muito forte e tal. Você pretende sair do Podemos? Pensa num outro partido? Está vendo isso com calma? Como que você está avaliando? Estou vendo com bastante calma, né? Eu não devo ficar no Podemos, devo sair também do partido. O próprio Sérgio Murilo também parece também estar num fim de ciclo, não sabe se continua. Também. Eu estou observando bem esse cenário. Vamos participar das próximas eleições de 2024. É muito cedo para discutir isso, de sair desse partido, até porque você tem que criar uma chapa, né? Você vê que eu saí do PT nas vésperas, ali em março. Então até lá tem muita água para rolar, para passar debaixo da ponte. Então tem que aguardar muito, ver qual que é a chapa, para não acontecer o mesmo erro. De ir para um partido onde você tira uma votação expressiva, que nem eu tirei, e não ter o coeviciente para se eleger. Tem que ser bem calculado. Tem que ser bem calculado, né? Não só para você, mas para toda a equipe, né? Que hoje em dia, inevitavelmente, você passa a ser uma marca, né? Sim. Além da pessoa, da simplicidade, do cara direto que está ali com todo mundo, é inevitável ver Flávio Cavalmi como uma marca que é a esperança de muita gente, principalmente dessa região, né? Dessa região. E no interior, o que mais chamou a atenção nessas andanças de candidato a deputado federal? Olha, E também tem áreas onde você tem meio que um buraco negro ali o negócio, né? Um ponto cego. É muito difícil percorrer o estado sem a máquina, né? Que nem meu pai tinha mandato, conseguia fazer mandato. Ele fazia mandato, ele nem fazia campanha, fazia mandato. Chegava o período eleitoral, o Cavalmi só renovava, porque ele estava trabalhando, trabalhava os 4 anos. Eu já fui diferente, perdi meu pai 1 ano e meio, tive que percorrer o estado. Obviamente que eu não percorri todo o estado. Para ir, voltar, né? Aquela coisa toda, né? Caríssimo. Custo, né? Custo para ir. É o tamanho da Alemanha, Mato Grosso do Sul. Já imaginou? O tamanho do país, do nosso estado. Então eu fui até onde
eu tinha as bases do meu pai, que foi 20 municípios. Eu não consegui fazer a campanha em todo o estado. Então eu fiz 20 municípios, né? Onde meu pai teve uma votação, eu consegui ir uma vez só, não deu tempo de voltar, e cuidei de Campo Grande. Foi onde a gente tirou os 19 mil, quase 20 mil votos em Campo Grande e mais 7 mil votos no interior. Mas algumas cidades dessas que você foi te chamou muita atenção com relação também a dificuldade? Por exemplo, Corumbá, que é uma cidade tão tradicional, tão bonita, muito isolada para a questão de desenvolvimento. Você acredita que eu tirei quase 200 votos em Corumbá e não pisei em Corumbá? Olha aí. Né? Quer dizer, o pessoal precisando de mudança, né, pedindo, né? As lideranças amigas nossas lá conseguiram transferir voto para o Flávio sem o Flávio pisar em Corumbá, devido ao nome do saudoso pai Cavalmi. Agora, Mato Grosso do Sul, eu não vejo que ela está abandonada, não. Eu acho que essa gestão aí do Reinaldo Zambuja foi uma gestão boa, né? Melhorou muito. Você vê que até teve o apoio dos prefeitos, porque teve muito recurso. A cidade uma forma legal de fazer política, né? Esse negócio do municipalismo ali também, tal, parcerias, né? Municipalismo, eu acho que funcionou, né? Trouxe para dentro do governo as prefeituras. Isso funcionou. Aí o dinheiro rende um pouquinho mais e a coisa funciona, né? Então... Eu acho que é isso que a prefeitura tinha que fazer daqui dentro de Campo Grande, trazer os vereadores para dentro da prefeitura, né? Trazer eles, aproximar, e o fato de ser comerciante, ter sido comerciante desde cedo, ajuda também, né? Ajuda. A entender, porque assim, possivelmente nos primeiros mandatos, quando eles vierem, você não vai ter muita facilidade, muito recurso, vai ter que fazer muito com pouco. E isso o comerciante sabe de sobra, né? Sabe, fazer do limão a limonada, né? Foi o que me fez eu conseguir tocar essa campanha. E assim, no comércio, eu sou apaixonado pelo comércio, fica muito mais leve, porque você tem contato direto com as pessoas, né? Fornecedores que me ajudaram, quantos fornecedores meus me ajudaram nessa campanha voluntária, clientes, né? E os amigos. Então a política, o comércio é uma política. Sim, sim. Eu falo que o meu comércio deu tão certo, minha conveniência, minha lotérica, por conta do meu pai estar na política, as pessoas nos visualizaram no comércio. Então, meu comércio, de um ano, eu montei o comércio, um ano eu já estava vendendo super bem. E isso se dá também graças à política. A política fez a gente ser encontrado, ser enxergado pelo comércio, pela região. Que é materializar, né? Não é só aquele nome, não é só aquele adesivo, não é só aquela promessa, é a pessoa real que está ali, que está trabalhando, que está acontecendo. Olha, excelente, obrigado, Danilo, pela visita, uma honra. Obrigado. E toda a sorte do mundo, eu tenho certeza que essa história ela continua. Ela só está indo para uma parte 2 agora. Com certeza. Contigo. Somos novos, com saúde, tem muita lenha para queimar. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para trilhar o que vier pela frente. Seja o que vier pela frente, que a gente tenha coragem sempre, né? Coragem, nunca baixar a cabeça, sempre persistir. Conta a vida, tenha sol, vamos para cima. E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br ou lá no YouTube, tem os cortes, entrevistas completas e também muita coisa na rede social, no Instagram, no Facebook do MS Dia. Até a próxima.